Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, prosseguindo nossas aulas, né? Falamos muito sobre a formação das empresas, sobre as suas características, as suas modalidades, as suas diferenças e tudo mais. Hoje a gente vai falar sobre uma parte do patrimônio da empresa. E como que chama o patrimônio da empresa? Estabelecimento empresarial, o comercial, tá? A gente usa mesmo, né, estabelecimento empresarial, porque depois de 2002, com a mudança do Código Civil, a gente deixou de falar comerciante, a gente fala empresário, né? A teoria da empresa, que a gente já falou lá no começo, lá atrás. Então, o que é o estabelecimento comercial? Diferente do que você pensava até hoje, né? O estabelecimento comercial não é um lugar. Não é um lugar. Então, tá errado você falar, vou para o meu estabelecimento comercial. Eu vou reformar meu estabelecimento comercial, vou pintar. Preciso dar uma garibada aqui em cima, aqui no meu estabelecimento. Não. Estabelecimento comercial é outra coisa. Você está se referindo ao prédio, ao patrimônio, ao bem, né? Ao prédio comercial, não ao estabelecimento, porque estabelecimento está definido no artigo 1142 do Código Civil, que nós vamos ler agora e ressaltar os principais seus pontos. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para o exercício da empresa. Então, nós estamos falando que estabelecimento empresarial é complexo de bens. Complexo de bens. Não são quaisquer bens. Não, tem que ser bens organizados para uma finalidade. Para uma finalidade. Qual é a finalidade? Atividade empresarial. Para atividade empresarial. E o que são bens? Né? Bens é patrimônio, né? Bem é suscetível de avaliação financeira, monetária, tá? Então isso são bens. Como a gente classifica os bens? Bens imóveis? Não, são bens corpóreos ou incorpóreos, tá? Então a gente tem que os bens corpóreos são aqueles que possuem corpo. Os bens corpóreos são bens materiais, possuem matéria, né? Então, o que mais é considerado como bem material? Faz parte, né? Então, são os bens materiais ou corpóreo, tem corpo, tem matéria, a gente pega nele. Então são, por exemplo, né? O meu estoque é material, o meu prédio comercial é um bem material, corpóreo, meu material de uso de utensílio, né? Tá? O carro, a moto, são bens móveis. E os imóveis, terreno, né, prédio comercial, e os bens móveis, computador, empregado não é bem, viu, gente? Não é patrimônio, não. Empregado é pessoa. Pessoa não é bem. Bem é patrimônio, pessoa é pessoa. É outra coisa, tá? Não vai falar que empregado é bem, não. Meu filho é meu patrimônio. Não, meu filho não é meu patrimônio. Meu filho é uma pessoa. Né? Eu não posso vender ele, por exemplo. Né? Então, assim. Bom, então, o animal também é bem. O animal é bem móvel ou imóvel? Nenhum nem outro. O animal é um bem semóvel, semovente. O animal é um bem que se move, é um bem semovente. Então, tem o cachorro que é o cão de guarda da empresa. Ele é um bem. É o cão de guarda. O peixinho, que é num pet shop, é um bem. Que faz parte do bem do estabelecimento empresarial. O aquário é um bem
corpóreo. O peixinho é um bem corpóreo, né? O aquário é um bem móvel, o peixinho é um bem semovente. Maravilha, né? O cachorro no pet shop, o cavalo no ar, são bens semoventes, tá? São bens corpóreos, a gente pega neles. E os bens incorpóreos, o que são bens incorpóreos? O nome da empresa, por exemplo. O nome da empresa é um bem incorpóreo. A marca, a patente. Então vamos imaginar, por exemplo, né, um cotonete. Eu faço cotonetes. Aliás, eu faço um objetozinho que é um palinete plástico com algodão nas pontas. Eu faço isso. Qual é a marca do meu objeto? Né? Vamos imaginar que está aqui, né? Cotonete. Cotonete tem um preço, tem um valor, é um bem incorpóreo, a marca cotonete. O objeto, o cotonete objeto, é um bem corpóreo, tem outro valor, completamente diferente do valor da marca, do nome. Nome é patrimônio. Você não pode invadir o patrimônio do outro. Tanto que uma outra marca qualquer fizer esse objetozinho e colocar o nome de cotonete, tá errado. Tá errado. Tá? Na minha faculdade a gente ia tomar cerveja num bar que chamava Pinguim. Era um boteco vagabundo. Chamava Pinguim. Claro que não era o Pinguim, né? Que a gente sabe que existe lá de Ribeirão Preto. O que aconteceu? O boteco, apesar de tudo, ele começou a fazer sucesso, né, na faculdade. E o Pinguim entrou com uma ação para proteger o nome dele e exigiu que o Pinguim mudasse, que o nosso Pinguim mudasse de nome. E ele mudou para Pingolim. Então a gente ia tomar cerveja no Pingolim, para nós não mudou nada. Mas, né, ele estava usando um nome que não era o dele, era o nome de outra pessoa. Tá certo? A gente já viu, por exemplo, né, aquela banda Nativos, que chamava Nativos, mudou o nome para Natiruts. Porque uma outra banda tinha registrado esse nome anteriormente. Os bens imateriais são registrados no Instituto Nacional de Propriedade Imaterial. Tá? Instituto Nacional de Propriedade Imaterial. Você tem que ir lá e registrar a sua propriedade imaterial. Tá? O seu nome, a sua marca, a sua patente, a sua invenção, para ela ser sua. Vai um cascalhinho, você vai lá e registra. Tá certo? No Instituto Nacional de Propriedade Imaterial. Beleza? Então, o que mais que é bem incorpóreo? Bem incorpóreo é o ponto comercial. É o ponto comercial. Ponto comercial não é o prédio. Ponto comercial é o quê? Ponto comercial é o prestígio da empresa. Tá? É o prestígio, é o bom nome da empresa. Prestígio não se adquire de uma hora para outra. Então não é porque você montou uma empresa agora, começou agora uma atividade empresarial, que você já tem um ponto comercial. Ponto comercial para a lei demora um tempo, que a gente vai ver daqui a pouco. Demora um tempo para ela se estabelecer e criar o seu nome, tá? E criar o seu nome. Então não se adquire ponto comercial de uma hora para outra, não se forma. O ponto comercial vai se formando ao longo de um tempo, tá certo? Então, esse é o ponto comercial incorpóreo, tá bom? E por que a gente está dizendo tanto do estabelecimento comercial? Porque o estabelecimento comercial não são os bens apenas. O estabelecimento comercial é um complexo de bens, mas eles têm que ser organizados para a finalidade empresarial. Organizados para a finalidade comercial. Essa organização a gente vai chamar de fundo de comércio, né? É o fundo de comércio. Então, essa organização é o fundo de comércio, tá certo? Então, o fundo de comércio é o valor que se agrega ao estabelecimento empresarial em razão da organização dos elementos que compõem o estabelecimento empresarial. Quais são os elementos que compõem o estabelecimento comercial ou empresarial? Os bens corpóreos e incorpóreos, tá? Então, vamos ver o quadrinho ali, né? Pra gente ver, né?
Vamos ver o quadrinho ali. Então nós temos aqui, por exemplo, como no quadro, os bens corpóreos e incorpóreos, tá? Ó, tá aqui, ó. Bens corpóreos e incorpóreos. Vamos imaginar que esses bens valham 100 mil reais. 100 mil reais. Então, se eu pegar, vamos colocar, se eu pegar o computador e vender, o estoque vender, o imóvel vender, o carro vender, o valor individualizado dos meus bens corpóreos e incorpóreos, bens corpóreos e incorpóreos, vamos imaginar que vale 100 mil reais. E a organização desses bens para o exercício da atividade empresarial. Ah, então nós temos um outro valor aqui, ó. Um outro valor. Este outro valor se chama fundo de comércio. Vamos imaginar que a organização desses bens valha mais 100 mil reais. O que é a organização desses bens? Meu Deus, mas é difícil da gente entender. Eu dei um exemplo ali no slide anterior. Ó. Uma biblioteca, né? Não são apenas livros agrupados ao acaso. Não, é um conjunto de livros que é sistematicamente reunido. Esse conjunto é disposto de uma maneira organizada para um fim empresarial, tá? Para possibilitar o acesso racional. Não é um monte de livro juntado, não é, certo? O chuveiro, ele é um conjunto de coisinhas, né? Ali tem fio, ali tem uma resistência, ali tem um dispositivo de mudar a temperatura e tem uma carapaça de plástico. A soma disso aqui vale quanto? Ah, se a gente pegar individualmente falando, vale 15. E a organização deles? A organização daquilo vale 150. Certo? 150 reais, pronto. Entendeu o que é organização? Como é que patrimônio pode ser organizado e essa organização ter valor? Então é isso. Então nós temos os bens, vale 100 mil. A organização vale mais 100 mil. Quanto vale o estabelecimento comercial? 200 mil. Pronto. Então, o meu estabelecimento comercial, no caso do exemplo aqui, meu estabelecimento é de aproximadamente 200 mil reais. Olha que legal, cara. Então, eu fiz tudo isso. Foi tudo isso. E olha só. Então, o meu estabelecimento comercial, que é tudo isso, os bens materiais e imateriais, somados à organização, que é o fundo de comércio, né? Então, beleza. Vamos imaginar que agora, né, continuando o assunto, mas mudando um pouco, né? Falando sobre o empresário que se estabelece em um imóvel que não lhe pertence. Ah, é possível? Claro, perfeitamente possível. O empresário vai e se estabelece num imóvel alugado. O imóvel não é dele. Quantos que não acontece isso? Né? Aluguel empresarial. Tá? Então você faz o quê? Um contrato. Então tem que ter feito um contrato entre as partes. O que é contrato? O que é contrato? Contrato é acordo de vontades. Nada mais que isso. Acordo de vontades. Se uma pessoa quer contratar, outra pessoa quer contratar a mesma coisa, eles contratam. Então, a coxinha que você foi comprar na cantina quando nós estávamos juntos, ai que saudade, né? Essa coxinha custou 5 reais, você foi lá e pagou 5 reais. Ele te deu a coxinha, você comeu a coxinha e ele ficou com 5 teu. O que foi isso? Um contrato de compra e venda. Mas não assinei papel. Eu falei que contrato é acordo de vontades. Eu não falei que contrato é acordo de vontades registrado em papel, no cartório. Contrato é isso, tá? Acordo de vontade. Um contrato pode ser verbal? Claro que pode ser verbal. Esse exemplo que eu dei foi um contrato verbal. Mas não tem que fazer nota fiscal? Para outros fins, para fins tributários. Mas o acordo de vontades é aquele. Comprei um carro, o cara quis me vender. Está comprado. Tem validade? Claro que tem validade. Eu paguei pelo carro. Mas você não assinou nada. Mas eu paguei pelo carro. Como é que vai provar? É bom que tenha papel, né?
E o contrato de aluguel? Acordo de vontades. Né? O contrato de aluguel pode ser verbal? Pode, não é aconselhável, mas pode ser verbal. Combinou R$ 1.000 por mês, a gente atualiza de acordo com determinado mês, está pagando ou está recebendo e está passando o tempo, é um contrato, tá certo? E o contrato de aluguel empresarial, o que acontece? Né? No contrato comum, vamos imaginar um contrato residencial, tá? Você ficou lá no meu imóvel 20 anos, acabou o contrato, eu quero que você saia. Sai. Acordo de vontade, não é? Eu não tenho mais vontade. Quero que você saia. Você tem que sair? Tem que sair. Tem que sair. Ah, mas não tem direito de nada. Não, se tiver no contrato, você tem. Senão, você tem que sair. A casa é minha. Pô, do mesmo jeito que se você quiser sair, você pega a sua malinha e vaza. É assim. E no contrato de aluguel empresarial? A lei gosta do empresário, a lei trata o empresário de uma maneira diferente. Então, o que acontece? A lei permite ao empresário, caso termine o contrato, né, caso com o término do contrato, o locador, o proprietário não queira renovar o contrato, a lei permite que o empresário, se ele cumprir alguns requisitos, o empresário pode exigir judicialmente a renovação compulsória do aluguel. Né? O que é compulsório? Obrigatório. A renovação obrigatória do aluguel. Nossa, mesmo sem a vontade do proprietário? Mesmo sem a vontade do proprietário. Ah, mas é dele. Mas se for um contrato empresarial e tiver tudo em cima, a lei obriga ele a renovar o contrato. Entendeu? Então, nossa, que importante que é isso, né? Não sabia. Ninguém sabe. Nossa, é uma coisa pouquíssima gente sabe. Então, é um trunfo que você vai ter. Tá? Então, já pensou? O seu cliente, a empresa que você toca, o seu patrão que se estabelece num local, num prédio locado, né? Alugado. Nossa, o cara que você faz a contabilidade lá, né? É muito importante isso. Quais são os requisitos para que o empresário possa pedir? Não estou dizendo que ele vai ganhar. Pedir a renovação compulsória. Vamos no slide seguinte. Para ter direito à propositura desta ação que visa a renovação compulsória do aluguel, o empresário locatário precisa, além de estar em dia com as obrigações do contrato, claro, né? Você não pode estar devendo aluguel, devendo água, luz, usando o imóvel para fins diversos, tem que estar seguindo aquilo que está no contrato. Bom, além de estar com as obrigações do contrato em dia, preencher os requisitos da lei, do artigo 51 da lei do inquilinato. Então vamos lá, vamos ver quais são esses requisitos, essas condições. Tá. Que o locatário seja empresário. Primeira condição. Ou seja, o advogado não é empresário. Quem está residindo não é empresário. Ah, mas o empresário reside no imóvel. Não. O imóvel tem que ser para fins empresariais. O que a lei defende aqui é o ponto comercial. Né? É o ponto comercial que está sendo defendido aqui. Né? Por exemplo, né, se o proprietário no final vê que o empresário está ganhando muito dinheiro, vou explorar essa atividade dele, vou chutar ele daqui quando terminar o contrato de aluguel. É uma situação onde a ação renovatória pode ser usada. Então, primeira condição, seja empresário. Segunda condição, né, no B aqui, que o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e por prazo determinado. Ah, mas Guedes, você falou que o contrato verbal tem validade. Tem, mas não para esses fins. Para você poder exigir a renovação compulsória, além de ser empresário, além de outras coisas, você tem que ter um contrato escrito e por prazo determinado. Ah, então tem que ter dia certo para acabar. Tem que ter dia certo para acabar. Não pode ser por tempo indeterminado. Vamos imaginar um contrato que você está lá, um contrato por tempo determinado. Ah, vai vencer amanhã. Beleza, venceu amanhã. O que aconteceu no mês que vem? Eu continuei no imóvel, continuei pagando, o locador continuou recebendo e permitindo que eu estivesse lá. Pronto, acordo de vontades em permanecer os termos contratuais fixados, fora
o prazo. Não existe esse negócio de renovação automática, tá? Não renova automaticamente. O que acontece é que os termos do contrato prosseguem por tempo indeterminado. Então vai ser o mesmo valor, a mesma finalidade, o mesmo prazo de pagamento, dia de pagamento, forma de pagamento, índice de atualização, né, de reajuste. Vai ser tudo, só que não vai ter prazo certo, vai ter prazo incerto. Entendeu? Se prosseguiu, você está lá, o contrato continua. Numa situação dessa, o locador pode exigir a sua saída a qualquer momento. Sabe qual que é o prazo que você tem para sair? 30 dias. Então, se tiver por tempo indeterminado, o locador chega e fala, sai daqui. Quando? 30 dias. Tá notificado, vaza. Se você não sair, ele põe para fora. É assim. Então tem que ter prazo determinado e ser por escrito. Terceira condição, C. Prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de 5 anos. Então, o que a lei protege? A lei protege o ponto comercial, né? Do ponto comercial aqui que nós falamos. O ponto comercial é algo que, né, quando a gente fala de prestígio, a gente fala de tempo. Não se adquire prestígio de um dia para o outro, você adquire ao longo do tempo. E a lei entende que para você adquirir esse prestígio, você tem que estar lá pelo menos há 5 anos. Eu estou há 5 anos, mas não é um contrato só. Não tem problema, tem que ser 5 anos ininterruptos, sequenciais. Mesmo que você tenha feito um contrato de 1 ano, depois renovou para outro, depois que renovou para outro, tá certinho. Contrato por tempo determinado, escrito. Renovou de novo, pronto. Você já tem esse requisito. Mas chegou aqui, o locador não quer renovar. Eu posso, né, eu atingir esse requisito para poder exigir a renovação compulsória, de estar lá há 5 anos pelo menos, com contrato escrito, por tempo determinado, e sou empresário. Quarto requisito, o locatário esteja explorando seu comércio no mesmo ramo de atividade por pelo menos 3 anos ininterruptos. Então, vamos imaginar os 5 anos. Se no primeiro ano você exerceu atividade de pet shop, depois de comércio, que é serviço, depois comércio sei lá, de ração, depois abriu uma sorveteria, depois uma papadaria, você não firmou barraca, você não tem prestígio em nada, tá? Você tem 5 anos, mas não tem prestígio, tá? A lei entende que você tem que estar no mesmo ramo de atividade nos últimos 3 anos. Então, se no primeiro ano você fez sorveteria, no segundo ano você fez padaria, depois você fez um armazém, 3 anos finais, beleza, cumpriu mais esse requisito, certo? Último requisito, o prazo para a propositura da ação. O prazo para a propositura da ação também é muito importante. Por que é muito importante? Você tem que estar ligado. Quem fica ligado nisso? Ninguém. Quem tem que ficar ligado? O administrador da empresa, o contador da empresa, né? Todo mundo, esse povo tem que estar ligado nisso. Então, tem que ter prazo certo. Qual que é o prazo para a propositura do ajuizamento da ação, para entrar com o processo? É de 6 meses até 1 ano, 6 meses até 1 ano, antes do término da locação vigente. Então, vamos imaginar que eu estou lá faz 5 anos, sou empresário, contrato escrito por prazo determinado e vai vencer, vamos imaginar, em dezembro. Nós estamos em maio, vai vencer em dezembro. Então vamos imaginar o ano, ó. O ano está aqui, ó. Aqui vence o contrato. Se passar, é por tempo indeterminado, mas também fico na mão do locador, tá? Se chegar aqui, o que eu tenho que fazer? Qual que é o prazo para o ajuizamento? 6 meses até 1 ano antes do vencimento do contrato. Então aqui é 1 ano. Aqui vai vencer, ó, fim do contrato. Fim do contrato. Vamos colocar o ano anterior aqui, ó. 6 meses a 1 ano antes do fim do contrato. O fim do contrato, 6 meses, 1 ano. Então, 6 meses tem aqui, 6 meses tem aqui, né? E aqui termina o contrato. Tá certo. No caso, eu estou usando como dezembro. O contrato pode vencer qualquer mês, né? Você tem que pensar que são 6 meses antes.
Então você tem que entrar com o processo até esse prazo aqui. Até esse prazo aqui. Mas como que eu vou saber se o seu locador vai querer renovar ou não? Falta muito tempo para acabar. Você tem que saber. Você tem que saber. Como é que você sabe? Você manda uma notificação para o empresário. Na notificação você manifesta a sua vontade de renovar o contrato nos mesmos termos. Maravilha! Você manda uma notificação para ele. E colocando, caso você não se manifeste no prazo de 15 dias, ocorrerá a aceitação tácita. Vai acontecer a aceitação. Quer dizer, se você não fala nada, o locador, é porque você vai renovar. Então chega aqui, eu tenho o direito de renovar. E nós vamos renovar. Porque eu te notifiquei e você não se manifestou. Agora, se você se manifestou contrariamente, né, você mandou a notificação, deu prazo para ele, e no prazo ele manifestou: não quero renovar o contrato de aluguel. Meu Deus, ele não vai renovar o contrato, como é que eu vou fazer? Você preenche todos os requisitos, você falta isso aqui, ó. Você tem que ajuizar o processo até aqui. Até 6 meses antes do término do contrato. Antes do contrato acabar. Então você vai, comprova todas as condições anteriores e entra para o processo. O que vai acontecer? O juiz vai receber o seu processo e você pode ser que ganhe a renovação compulsória. O locador, né, o proprietário, tem meios de defesa? Tem argumentos de defesa? Tem, que a gente vai ver numa outra oportunidade. Mas tem meios de defesa. Mas se você preencher todos os requisitos, o juiz vai receber o seu processo. Tá certo? Bom, atividade do dia. Estuda. Né? Hoje foi pesado, né? Estuda fundo de comércio. Tá? O que é fundo de comércio? Estuda fundo de comércio. Prova semana que vem. O que você vai fazer? Dá joinha para cumprir a, né, chamada, todos devidamente abundados. Chamada vai ser o quê? Joinhas. Então você vai dar um joinha e dar um salve pro Guedes. Guedes, belê, tranquilo, tá bonito, tá elegante, emagreceu. Quem falar que eu preciso cortar o cabelo vai ficar de DP, porque eu não aguento mais essa conversa, tá bom? Então, é isso aí. Atividade do dia, estudar fundo de comércio. Ponto comercial, beleza? É isso aí, dá joinha, badala o meu sininho, né? Se inscreve no meu canal, porque você é muito legal. Essa é a atividade do dia de hoje. Beijo, vou conferir, hein?